quadro Céu ou Inferno. Neste quadro as pessoas dizem se mandam a pessoa antes do tempo, né? Pra gaveta, essa que é a história. Por isso a gente traz uma das figuras mais respeitadas do jornalismo do Maranhão, o meu querido amigo e o grande profissional Humberto Fernandes. Humberto, que orgulho ter você aqui nesse palco, viu? Muito obrigado. O Humberto é um dos poucos que eu conheço com tamanha credibilidade. E o seguinte, Humberto, tu é o único do Brasil. Eu fui lá, acho que Vitorino Freire ou Vargem Grande. Tu tava em 3 rádios ao mesmo tempo, falando sério. Na verdade nós temos um trabalho através da Central de Notícias. Começamos trabalhando com algumas emissoras de rádio. Hoje nós chegamos à marca, a última foi na cidade de Boca da Mata, como é que é o nome, que fica próximo de Colinas. Só tu sabe, Humberto. A última cidade foi a de número, foi 239 emissoras. Lagoa do Mato. Na cidade de Lagoa do Mato, a emissora de lá foi de número 239. Então é um grande número de emissoras hoje veiculando o Jornal Central, que é produzido em parceria com muitos colegas daqui de São Luís e do interior do estado. Hoje somos 61 colaboradores em todo o estado do Maranhão. E a Central é um modelo único, inovador, que eu conheço de perto e sei que é muito importante para a informação de uma série de emissoras. Mas o Humberto tem uma estrada longa. Eu lembro da TV Cidade, daquele terno de besourão, Humberto. Aquele terno era maravilhoso. Como é que você fazia aquele jornal da cidade, hein, Humberto? Olha, tu queres mesmo saber da história verídica? Aqui tem que falar tudo a verdade, né? Deixa eu te falar. O Jornal da Cidade, né, que nós tivemos a oportunidade de produzir durante algum tempo, a gente chegava cedinho pela manhã, preparava a pauta. Aí pegava um gurgel, ia para a rua gravar as entrevistas, colher informações, voltava, escrevia os textos. Naquele tempo não tinha ainda o TP, o telepronto, aquele que você tem lá, que está todo escritozinho bonitinho. Não tinha desse tempo, era uma laudazinha que a gente imprimia no papel carbono. Vocês lembram do papel carbono? Para xerocar, para fazer a cópia. Era impresso. E aí o Paulinho, lembra do Paulinho Cruzeta? Era um dos nossos auxiliares lá, e ele pegava a lauda. E o interessante era que algumas vezes ele pegava a lauda ao contrário, né? Quando era a primeira lauda, ele pegava e colocava direitinho, a segunda já colocava de cabeça para baixo, e aí você tinha que improvisar, chamar a matéria. Como era eu mesmo que tinha ido fazer a matéria, eu voltava lá e já dava uma improvisada. Moisés ainda dá por lá, você deve conhecer. Tá sim, é o clássico. E o Humberto faz muito sucesso hoje, profissionalmente, porque foi a ralação, enfim, batalha mesmo de muito tempo. Mas vamos lá. Depois eu te conto a história do Humberto, que é muito longa e muito gloriosa. Mas vamos aos nomes para ele se posicionar. Para quem ele manda, pro céu ou pro inferno? Vamos ao primeiro nome. Não tem um purgatóriozinho, não? Um local de... Tem o BT, Humberto. Vamos lá. Vamos ao primeiro nome do quadro Céu ou Inferno. Tá aí! José Reinaldo Tavares. Ex-governador, ex-deputado federal, quase ministro que ele foi lá na Nova Cap, lá em Brasília, né, Humberto? Foi. Ele chegou a ser ministro. O ex-governador José Reinaldo Tavares é uma pessoa admirável, né? É uma competência... Esse vai para o céu, né? Esse vai para o céu. Apesar de ter alguns pecados, é considerado. Mas esse vai para o céu. O ex-governador José Reinaldo Tavares é uma pessoa muito, vou dizer assim, inteligente, né? Muito sábia. Eu lembro da campanha do ex-governador. Ele tinha 3%. O adversário dele estava lá nadando, surfando lá com uma popularidade muito alta, e Zé Reinaldo consegue vencer as eleições. Depois teve toda aquela artimanha que aconteceu. Eu lembro de uma façanha do ex-governador Zé Reinaldo Tavares, quando o Zé Reinaldo conseguiu romper com o Grupo Sarney, que era que tinha toda a carreira dele estava muito ligada ao Grupo Sarney. E aí o ex-governador o governador resolve romper com o Grupo Sarney e apoiar a candidatura de Jackson Lago para o governo do Maranhão. Vocês lembram dessa história? O Maranhãozinho lembra dessa história aqui. E aí o Zé Reinaldo resolveu colocar 3 candidatos, apoiar 3 candidatos. Que loucura era essa? Era o Vidigal, Aderson, que era o primo dele. Era Vidigal, o Aderson Lago, Roberto Rocha, me parece que... acho que sim. E Jackson Lago, o Vidigal,
o ministro Edson Vidigal é uma pessoa também que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, de vez em quando a gente conversa, a gente mantém uma relação de muito respeito. O Aderson Lago e Jackson Lago. Na época chegaram para o doutor Jackson Lago e disseram: Jackson Lago, Zé Reinaldo se metendo numa fria, né? A imprensa, né, foi uma grande repercussão, porque ninguém entendia, disse: isso é maluquice, é uma loucura, um governador apoiando 3 candidatos. E, na verdade, o que Zé Reinaldo queria era passar a eleição para o segundo turno e, no segundo turno, juntar todo mundo e vencer as eleições, e Jackson Lago acabou sendo transformado em governador do Maranhão. E o interessante é que essa fórmula se repete até hoje, né? Deu certo uma vez, eles estão tentando fazer o tempo todo. Mas os momentos são diferentes. Acho que a gente tem que analisar a conjuntura, o momento, para poder saber se a mesma fórmula pode dar certo, né, Danilo? Claro. Agora vamos, Humberto é do jornalismo clássico, mas vamos ver o que ele vai dizer sobre este elemento. Pro céu ou pro inferno? Atenção na tela, o elemento blogueiros. Há um fenômeno no Maranhão diferente de todo canto do mundo. E eu quero, Humberto Fernandes, que você classifique. Os blogueiros vão pro céu ou pro inferno? Olha, Danilo, vamos mandar os blogueiros para o céu, mas vamos reservar um purgatóriozinho para alguns. No meio? Vamos reservar um purgatóriozinho, porque alguns precisam passar por uma reciclagem, passar por uma redenção, para se redimir de alguns pecados. Porque o que acontece, Danilo? Tem o blogueiro que é aquele heróico jornalista que vai atrás da informação, quer dar a informação de primeira mão, com seriedade, com imparcialidade, com isenção. Mas tem os blogueiros, entre aspas, né, que são verdadeiros marginais travestidos de jornalistas. Vamos ser francos aqui, que são aqueles que se preocupam mais em explorar a intimidade alheia, de explorar coisas, fazer fake news, notícias falsas, chantagear. Ainda existem aqueles blogueiros ainda que utilizam determinadas informações pessoais, particulares, da privacidade do cidadão para chantagear. Esses eu acho que não precisa nem passar por purgatório, eu acho que esses devem ir direto, né, para as profundezas. E aqueles que exercem o seu papel com responsabilidade, com seriedade, com isenção, esses sim merecem ir para o céu. Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma separação para a gente não cometer injustiça com relação aos blogueiros. Mas, de um modo geral, admiro e respeito o trabalho de cada um dos nossos colegas profissionais. Maravilha, Humberto. Que bom, você deu uma palestra, porque de fato o Humberto tem esse tempo de trabalho, de ralação. E, gente, para batalhar na comunicação, empreender e fazer diferente é muito difícil. É uma dedicação muito grande. O Humberto é um bom exemplo para que os jornalistas se espelhem e trabalhem de maneira correta. Isso é meio complicado, né? Saber se relacionar com todo mundo bem e ter respeito no mercado. Mas vamos lá pro próximo nome. Bora ver o que ele vai falar. Atenção, a história da televisão está nesse elemento do céu ou inferno. Botaram o veinho! É o veinho, não tem a ver com televisão, é política. O doutor saudoso Jackson Lago. No caso, vamos botar o verbo no pretérito. Ele foi pro céu ou pro inferno, meu caro Humberto? Esse está no céu, com certeza, Danilo. Foi uma das pessoas mais admiráveis que eu tive a oportunidade de conhecer, que se chama doutor Jackson Lago. Pela sua inteligência, pela sua simplicidade, pela sua capacidade de compreensão das necessidades básicas do cidadão maranhense, da luta pela libertação do Maranhão. Ele deve ficar como herói, como mártir, como uma pessoa que realmente lutou pela libertação do Maranhão. Um cidadão que se preocupava com utilizar, investir na educação para que a educação fosse a ferramenta de transformação do nosso Estado. Eu acho que todos os sucessores devem também continuar esse trabalho. Nós vemos aí o governador Flávio Dino também tentando fazer um trabalho bom através das escolas dignas, através de levar a oportunidade para que todas as crianças possam frequentar uma sala de aula e possam se ter uma educação de qualidade, porque não há outra forma de libertar o cidadão se não der a ele a educação e uma educação de qualidade. É educação e oportunidade. Eu acho que as pessoas precisam muito disso. Então, o ex-governador Jackson Lago, eu tive a oportunidade, poucas pessoas sabiam, assim,
da amizade, do carinho, do respeito que a gente tinha, porque eu nunca participei de cargos públicos. Algumas vezes ele até me questionou, você deveria participar do governo conosco, desde quando nós éramos amigos, desde quando ele era prefeito de São Luís, o último mandato de prefeito de São Luís. E aí teve aquele intervalo que ele ficou fora da política, perdeu a campanha para deputado federal e depois foi eleito governador do Maranhão. E a gente sempre questionava, disse, olha, eu sou seu amigo, independente de política, independente de cargo, portanto, nunca ocupei nenhum cargo, mas a gente tinha uma relação de amizade muito boa. E depois, quando termina o governo, você sabe que no período de governo, aparecem amigos de tudo quanto é lado. Para você conseguir uma agenda com o governador é uma dificuldade. E a gente tinha uns acessos de vez em quando, umas brechazinhas que a gente conversava, e depois que ele saiu do governo, depois que foi caçado, saiu não, foi retirado do governo, essa que é a verdade, ele se recolheu no seu apartamento, já com a saúde um pouco debilitada, e ali poucas pessoas procuravam para visitar, para conversar com ele, e eu tive a oportunidade de algumas vezes conversar com ele. E eu lembro de um episódio interessante, sim, Danilo. Claro, claro. Eu conversando com o doutor Jackson Lago, lá no apartamento dele aqui na Península, ainda não tinha aquela quantidade de prédios, era apenas alguns prédios baixinhos que tinha lá, e ele dizia assim, olha, doutor Jackson, mas como é que o senhor foi justamente caçado por abuso de poder econômico se o senhor não trocou nem o sofá do seu apartamento? Lembrando que o apartamento era o mesmo que ele tinha antes de se candidatar a governador do Maranhão. Mas ele passou pelo governo do Maranhão, não trocou o sofá. Aí ele olhou para mim e disse, meu amigo Humberto, essa estante eu trouxe de Pedreiras. Eu não preciso mais do que isso para viver. Eu admirando do sofá que ele não tinha trocado, ele disse, essa estante eu trouxe de Pedreira. Quer dizer, quando ele era ainda jovem em Pedreira, ele trouxe a estante e ainda não tinha trocado. Humberto, sucintamente, rapidamente, só sim ou não, o Dr. Jackson morreu de desgosto? De complicações pelo desgosto, provocado pelo desgosto, eu acredito que sim. Entendi. Vamos ao próximo nome, aqui no quadro Céu ou Inferno. Olha essa mala aí, ele tá no Sérgio Murilo. Bom, muita gente sabe, quem é do meio sabe que o início do Sérgio Murilo também foi na Central de Notícias, trabalhou com o Humberto Fernandes e tal. Isso, trabalhou na TV Cidade também conosco. Trabalha ainda e tal. Ele aqui foi mala demais na rádio, deu trabalho pra danar. Agora o Humberto Fernandes, Sérgio Murilo, vai pro céu ou pro inferno? Vai, é um batalhador, Sérgio Murilo. Vai pra onde? Vai pro céu, vai. Bom. É um batalhador, um grande pai de família, um lutador. Conquistou o espaço lá na TV Cidade, quando nós precisamos sair da TV Cidade, continuar o trabalho da Central de Notícias com os nossos colegas de rádio. Ele assumiu com muita firmeza, com muita força de vontade. Conseguiu audiência, uma grande audiência, foi aquele período de reforma na TV Cidade. Se você me questionar sobre os acontecimentos da TV Cidade, ali é bastante folclórico. Ali é loucura. Ali é loucura. Tem algumas histórias bastante curiosas. Eu posso falar uma rapidinho? Pode, conta aí. Você conheceu o seu Raimundo Vieira da Silva? Na cadeira de rodas. Já na cadeira de rodas. Mas eu conheci ele antes da cadeira de roda, ainda forte e tal. E ele tinha aquele jeitão assim meio coronelista ainda, daquele tempo de mandar e desmandar. E às vezes ele pegava aquelas brigas com o Dr. Marco, né? Dr. Marco Antônio, que era o nosso colega, participava do programa Maré Alta. Filho dele. Com ele, filho dele, né? Então ele brigava com o Marco Antônio, né? Pegava uma briga lá com o Marco Antônio, mandava ele para casa, demitia o Marco Antônio e aí me chamava em seguida. Uma vez me chamou em seguida. Humberto, assume o jornalismo dessa televisão, porque esse meu filho só dá trabalho, que não sei o que, tal. Era aquela conversa toda. Quem estava começando na televisão, né, a gente podia até ver isso como uma grande oportunidade, né? Aí eu digo, doutor Marco Antônio, hoje você brigou com o doutor Marco, seu Raimundo, hoje você brigou com o doutor Marco e me coloca no lugar dele, né?
Uma semana depois, o Marco Antônio chega aqui com um buquê de rosas, lhe dá abraços, beijinhos. Quem é o primeiro que ele vai demitir? Ele sacana, tu não tem coragem. Ele diz, não, eu não sou doido. É a única promoção complicada, né? Mas a gente tem que marcar um programa inteiro com o Beto Fernandes, porque é uma grife do jornalismo maranhense, é uma figura rara, né, da imprensa que é querida por todos e que, lógico, é uma referência, é um patrimônio da comunicação, com certeza. E para ouvir o Humberto Fernandes todos os dias, além das centenas de rádios que retransmitem no Maranhão inteiro e até com correspondentes em outros estados, mas tem um site para você ouvir de qualquer lugar do mundo, centraldenoticias.radio.br. Você que tem uma rádio no interior, quer se afiliar, né? 3042-0021 e o Instagram, @Central de Notícias EMEA. Humberto, muito obrigado e que prazer receber você. Danilo, uma satisfação muito grande poder participar do seu programa, né? Aí quando a Tereza Cristina me comunicou, né, do pedido de pauta aqui para a gente dar entrevista, para a gente conversar com você, primeiro foi para mim uma satisfação muito grande, né? Eu não sou uma estrela, claro, não sou todo mundo conhece você. Um grande comunicador. A gente tenta fazer as coisas com responsabilidade, mas estamos ainda aprendendo muito. Essa vida é uma escola, né? Pela admiração e pelo respeito que nós temos por você, né? E em segundo lugar, diz assim, o quadro é céu ou inferno? Eu questionei logo, mas não tem um purgatório assim para gente ficar? Que não seja logo para cima. Para não ficar Foi esperando, um grande prazer. Despacha ou então enterra logo. Obrigado, Humberto, pela sua presença. Valeu, Danilo. Muito obrigado. Estamos à disposição. Depois do intervalo tem muito mais. Segura aí.